Glória a Deus, que bom estarmos aqui nesta noite juntos, fazendo parte desta campanha, né? Campanha essa que eu sei que tem sido bênção na vida dos irmãos, na vida da igreja, na nossa vida, né? O Senhor é aquele que nos renova todos os dias, que nos coloca em lugares altos, guardados, protegidos daquilo que muitas vezes o inimigo lança contra nós. Aqui em Isaías, no capítulo 40, o verso 30 e 31, fala assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É isso que a palavra do Senhor diz, é isso que a palavra do Senhor nos promete e nos garante em nome de Jesus. Eu estou vindo de São Bernardo do Campo, né? Um lugar um pouco distante daqui, mas chegamos em paz. O Senhor nos trouxe, né? Era para nós estarmos aqui terça-feira passada, pastor Adércio, né? Era terça passada, né? Para nós estarmos na retrasada, né? E nós tivemos um contratempo, né? Tivemos aí um probleminha, minha mãe adoeceu e aprouve Deus levá-la, né? E nós choramos o tempo do choro, sentimos saudade, mas cremos que um dia estaremos juntos, louvando o Senhor lá na glória. A Lolinha, o Senhor aprouve Deus recolhê-la, mas nós cremos aí na bondade e na misericórdia do Senhor que nos garante salvação. Amém? Essa campanha é muito maravilhosa, né? Porque trata diretamente com a família, né? Alicerçar a família, alicerçar os filhos, ensinar as crianças, mostrar o caminho que o Senhor tem colocado à disposição para que nós possamos ter uma vida próspera e abençoada na presença do Senhor. Eu queria ler com você aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 1, fala assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus, meus irmãos, pessoal que está aí assistindo este culto, esta reunião nesta noite, pessoal que está aqui na igreja. O que nós precisamos nestes dias é dar continuidade aos ensinamentos da palavra de Deus, porque há uma intenção demoníaca, há uma intenção diabólica de quebrar a continuidade. Nós vemos que a palavra de Deus, ela veio sendo pregada desde o princípio. Jesus veio à terra cumprindo as promessas contidas na palavra do Senhor. Jesus pregou o evangelho de boas novas, de salvação. Os discípulos receberam esta palavra, os apóstolos deram sequência à pregação, e esta pregação chegou até os nossos dias, até os tempos de hoje. Porém, o que o inimigo quer é quebrar esta sequência. O inimigo quer que esta palavra se extingua, que ela acabe, que os nossos filhos, os nossos netos não deem continuidade.
E ele tem conseguido tirar a atenção, distrair as famílias, distrair os pais, para que as crianças não recebam esta palavra, para que os jovens não tenham o entusiasmo de absorver esta palavra. E hoje, nos nossos dias, o que nós vemos é muitas coisas tirando a atenção dos jovens, tirando a atenção das crianças. São muitos ensinamentos errôneos, são muitas distrações que o inimigo coloca, a tecnologia, a internet, a TV, é tanta coisa que o inimigo tem feito para que esta palavra não continue sendo pregada, para que não haja sequência. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele ensinou muito através de parábolas. E ele deu muita ênfase na questão do alicerce, da base, da estrutura, da raiz, não é? Jesus falou muito sobre isso e ele usou exemplos de construção, de plantação, não é? Para mostrar o quão importante é a base, a estrutura e, no caso, enraizar-se, né? Criar raízes. No caso da plantação, o que nós vemos é a necessidade de sermos disciplinados no processo de plantio. Não há como lograr êxito em uma plantação se nós não atentarmos para detalhes importantes referentes ao plantio. Para que realmente uma plantação ela seja bem sucedida, ela seja se colha frutos, é preciso estar atentos a todos os processos do plantio desde o começo. Primeiro, nós precisamos preparar a terra. A terra precisa de um preparo, o terreno onde vai se plantar. A escolha deste terreno é muito importante, não é? A escolha do lugar. É preciso se escolher um terreno fértil, ou pelo menos preparar este terreno para que ele fique fértil. Outra coisa importante também é a escolha da semente, não é? Não é qualquer semente que lança na terra e que vai germinar, que vai prosperar. A semente, ela precisa ter qualidade, sabe? Ela precisa estar bem sequinha, né? Precisa estar bem armazenada. Lá em casa, de vez em quando, minha esposa cisma, né? Ela tem uma plantação na laje, né? E prospera, viu? Esses dias nós comemos tomate da laje, né? Tomate, pimenta, né? Então, de vez em quando, a gente vê umas sementinhas lá na mesa secando. Então, há todo um preparo da semente, né? Até que ela esteja pronta para ser lançada na terra. Então, primeiro é escolher a semente, preparar a semente. Segundo, vamos colocar assim, é o preparo da terra. Um solo impróprio para o cultivo certamente vai perder a semente, vai comprometer aquilo que foi plantado. Então, a terra, o terreno, ele precisa ser bem preparado. Senão nós não vamos alcançar o objetivo na plantação. Outra coisa, outro ponto importante também, meus irmãos que estão aqui, pessoal que está aí assistindo, é importante observar o tempo, não é? Por quê? Porque em toda plantação existe um tempo apropriado para se lançar a semente. Não é de qualquer jeito, não é em qualquer hora, em qualquer momento, né? De modo que se nós lançarmos a semente fora do tempo apropriado, também corremos o risco de não termos colheita, de não alcançarmos os nossos objetivos, não é? De repente, se eu plantar fora de tempo, eu posso ter mais dificuldade, não é? De repente, eu até colho alguma coisa, mas o resultado não vai ser o esperado, não é? Não vai ser tão próspera assim a minha colheita.
E em quarto lugar, um outro ponto importante que eu anotei aqui nos meus tópicos é a espera. É ter paciência para esperar. Porque eu lancei a semente e agora o que eu podia fazer, eu já fiz. Não é? Uma das nossas grandes dificuldades é que nós sempre focamos nos resultados. Claro, nós queremos resultados, mas nós também precisamos focar o desempenho. Eu preparei a terra, não é? Eu escolhi bem a semente, eu plantei no tempo certo, então eu fiz o que era para ser feito, não é? Agora eu preciso esperar, sabe? Então nós precisamos passar pelo processo da espera, sabe? E há de se considerar que após a escolha da semente, o preparo do terreno, sabe? Lancei a semente no tempo certo. Ainda eu tenho que esperar o tempo para colher. Não é? Não é porque eu já fiz tudo isso que agora eu já vou lançar a semente. Às vezes nós somos muito imediatistas e nós precisamos aprender com aquilo que Jesus tem ensinado na palavra dele. Sabe? Porque há um tempo de espera e este tempo é o tempo do Senhor e não o nosso. Sabe? Então nós temos que seguir todo este processo. Eu preciso esperar. Porém, a espera do semeador não é uma espera desesperada. Não é uma espera de choro, sabe? De pavor, de angústia, de roer unha. Não. O semeador, ele fez tudo o que precisava fazer e agora ele tem certeza que ele vai colher. Ele sabe que no momento certo, aquela semente vai germinar, vai crescer e vai frutificar. Então, essa espera é uma espera alegre, é uma espera tranquila, é uma espera confiante. Se você tem feito todos os processos, você espera e espera no Senhor, porque Ele vai satisfazer o desejo do teu coração em nome de Jesus. O que nós sabemos a respeito de plantação de semente é que aquilo que eu semeio, eu colho, não é? Isso é muito repetido, é muito lógico, não é? Aquilo que eu plantei, certamente, se eu obedeci todos os processos, eu vou colher. Jesus fala aqui em Mateus 7,18, não pode a árvore boa dar maus frutos. É isso que Jesus fala. Então, aquela semente, eu plantei uma semente, uma fruta que a gente gosta muito aí, né? De repente, maracujá, que delícia, né? Eu plantei maracujá, eu vou colher maracujá, sabe? Eu posso esperar, eu vou me deliciar. Olha que eu estou aqui até sendo, né, otimista, porque eu nem sou tão bom plantador assim, eu nem sei como é que planta maracujá, sabe? Mas o semeador, ele sabe. E o que Jesus está dizendo é que uma árvore boa não pode dar maus frutos. Olha só, não é? Então, se eu plantei algo bom, eu vou colher algo bom. Jesus, ele está se referindo à questão da semente que nós citamos no começo. Não é? Então, eu escolhi a semente, eu separei a semente, eu deixei ela secar. Certamente, os frutos serão bons. Serão saudáveis, serão grandes, sabe? Será bênção a minha colheita. O problema é que às vezes, em algumas situações, eu semeio uma semente boa, mas às vezes o fruto não é tão bom. O que acontece? Não é? De repente eu lancei uma semente, eu preparei, eu fiz o que precisava ser feito, e agora os frutos são até ruins. Nós vemos situações assim, em que se planta, em que se faz tudo o que se deve ser feito, mas os frutos não são bons. Eu acho que nós precisamos voltar a nossa atenção para alguns pontos do processo. Será que eu preparei bem a terra?
Será que eu escolhi o terreno certo? Será que eu não deixei em algum momento que a terra se contaminasse? Será que alguma impureza caiu nesta terra? Será que não ficou algum resquício de plantações antigas, sabe? Que estão impedindo que a minha colheita seja abençoada, plantações que já contaminaram a terra, e por causa disso a semente se alterou ou até mesmo se perdeu. Eu preciso olhar. Eu posso também ter lançado a semente fora do tempo, eu posso ter lançado com um certo atraso. De repente a semente, aquilo que eu semeei, foi fora de tempo. Então, o que acontece? Se eu não semeio no tempo certo, nós já vimos, também há um prejuízo na hora da colheita. Ou talvez, não é, eu esteja avexado mesmo. Eu quero colher antes do tempo. Eu quero ver as coisas acontecerem antes do momento certo, antes do tempo da colheita. Eu já estou indo procurar os frutos. O que eu não posso esquecer é que o agricultor, quando ele realiza todos os processos, quando ele sabe que ele fez tudo de forma correta, ele tem plena certeza da colheita. Amém? Se você tem feito tudo como deve ser feito, se você tem se atentado para todos os processos, pode ter certeza que a tua colheita vai ser poderosa em nome de Jesus. Pode ter certeza que você vai colher, as bênçãos vão vir, em nome de Jesus. Vai haver colheita nesta plantação, eu creio em nome de Jesus. Meus irmãos, esta campanha que foi idealizada aqui pela IDB Jaraguá, pastor Adécio, sua esposa, os irmãos, esta campanha que você participou, ela tem, eu entendo que ela tenha o intuito de despertar em nós a necessidade de alicerçarmos a nossa casa, de alicerçarmos os nossos filhos. Quando eu falo filhos, não é só os nossos filhos, né? Filhos carnais, mas nossos filhos espirituais. A igreja, aqueles que estão chegando, os discípulos, aqueles que passam na rua. Nós temos tido esse despertamento para alertar as pessoas, para alicerçar, embasar, para fazer com que a palavra de Deus seja o norte, seja o leme, para que essas pessoas tenham direção. Essa é a intenção. Falando em filhos, falando na nossa herança bendita, que são os nossos filhos. Não existe alicerce seguro se não estiver embasado nos princípios e valores da palavra do Senhor. Não existe segurança naquilo que está fora da vontade de Deus, aquilo que esteja fora dos ensinamentos do Senhor. Não existe base eficaz se não estiver sustentado por aquilo que o Senhor ensina na sua palavra. Eu, como pai, eu como pastor, eu como pregador da palavra do Senhor, você como pai, mãe, pregador, pastor, profeta de Deus, nós temos recebido a posse do terreno. Entende isso? A posse do terreno foi colocada nas tuas mãos. Deus apresentou o terreno para você e Deus diz: olha, aqui você pode plantar, aqui você pode trabalhar, aqui você pode arar, né? Eu me lembro quando eu trabalhei uma época na roça. Eu não sou da roça, mas eu morei um tempo, né, no interior,
e lá não tinha trabalho e eu fui trabalhar na roça, né? E é muito bom, viu? Assim, bom é cansativo, né? A pessoa tá falando lá, é muito bom, por que você não ficou lá, né? É cansativo, sabe? Mas eu pude ver como é interessante. Eu lembro que eu trabalhava com um tratorzinho manual assim, chama Tobata, né? Você vai empurrando ele, você liga e vai empurrando e vai revirando a terra, você vai preparando, né? Vai arando. E eu trabalhei numa roça de morango, irmãos. E era muito interessante. Primeiro você prepara todas aquelas ruas, né, de terra, assim, ara tudo. Depois você planta as mudinhas. Depois que elas, você planta as mudinhas. Quando elas estão tomando um pouquinho de corpo, você joga um plástico preto em cima. Mas vai matar, né? Aquele calor vai matar. Não, você joga o plástico preto, aí você calcula mais ou menos onde estão as mudinhas, você corta com a gilete para que eles saiam, né? Para que eles fiquem de fora do plástico. Por quê? Porque o calor do plástico mata as formigas. Não permite, né, que os bichinhos comam a planta muda e o fruto, né? Então, há todo um cuidado, há todo um trabalho, desde preparar, né, desde cortar o mato para poder lançar a semente. Olha só, Deus tem colocado cada um de nós diante da terra que precisa ser preparada. A terra que vai receber a semente. Eu e você, nós temos a posse da terra. Amém? Glória a Deus. O coração dos nossos filhos, o coração das pessoas, o coração daqueles que você conhece, o coração dos teus familiares, da tua parentela, é a terra que o Senhor colocou à tua disposição para que você plante, para que você lance a semente em nome de Jesus. O coração, a mente, sabe? As pessoas estão numa expectativa de ouvir algo novo. E não há nada mais novo do que falar do amor de Jesus, lançar a semente da salvação no coração das pessoas, em nome de Jesus. Só que nós não podemos ignorar o fato de termos um inimigo, de termos alguém que não se descuida um minuto sequer. A astúcia do inimigo, aliado ao nosso descuido, à nossa distração, muitas vezes tem permitido que o terreno receba entulho. Não é? Sabe, irmãos? Tem muito terreno bom, muita terra boa, mas que está recebendo o entulho do inimigo. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos distraídos. Muitas vezes nós, como pais, não estamos dando a devida atenção aos nossos filhos. Não é? Pais enraizados, filhos alicerçados. Como nós temos lançado o alicerce para que os nossos filhos se sustentem? Como nós temos feito isso? Ou será que temos feito? Como vamos lançar a base do alicerce em cima de entulhos? Porque é isso que o inimigo tem feito. O inimigo tem jogado entulho num terreno que Deus confiou a nós, para que recebesse uma plantação linda e maravilhosa, para que recebesse a semente. Eu preciso cuidar deste terreno, amém? Nós precisamos cuidar deste terreno. Este terreno está ao nosso cuidado. Deus colocou para que nós estivéssemos cuidando. Nós temos o terreno e nós temos a semente, não é? E a semente que nós temos, meus irmãos, não é aquela semente de saquinho que a gente comprava, né? Eu lembro que a gente comprava uma semente de saquinho antigamente, né? E aquela semente lá, de vez em quando, dava alguma coisa, né? Mas acho que a semente também não era muito boa, né? Era uma folhinha pequenininha lá de almeirão, né? Uma coisinha bem fraquinha. Não, nós não.
nós temos a semente, nós temos a boa semente. A boa semente é a palavra de Deus, que um dia foi semeada no teu coração, no meu coração, meus irmãos. A palavra chegou até nós e ela surtiu um efeito poderoso. Você pode até estar hoje meio que saturado, meio que cansado, né? Muitas pessoas se cansam, se enchem da caminhada. O povo, quando saiu do Egito, em determinado momento eles se cansaram. Mas se cansaram porque quiseram, porque eles tinham tudo o que precisavam. O Senhor supria. Muitas vezes nós nos cansamos de recebermos pressão do inimigo. Muitas vezes nós nos cansamos por causa da nossa ansiedade, que é muito grande, por causa do nosso imediatismo, que é algo que estressa qualquer pessoa. Muitas vezes nós nos cansamos porque nós queremos algo imediato, algo para ontem. Nós nos cansamos porque ficamos ouvindo a conversa do inimigo, as palavras do inimigo. Ah, não, o inimigo não fala. O inimigo fala. O inimigo fala através da TV, através dos jornais, através da internet, através das pessoas. Muitas vezes nós deixamos a semente parada, nós deixamos a semente se perder, porque nós estamos cansados, não temos disposição para lançar a semente. Meu irmão, nós temos a semente nas mãos. O que nós estamos fazendo destas sementes? Por que nós não estamos lançando essas sementes na terra? A palavra do Senhor é boa semente. A palavra do Senhor é uma semente preciosa, poderosa. Ela traz valores importantes, os valores familiares, os valores do amor de Deus. A comunhão, a oração, o jejum, sabe? A pregação. O que nós temos feito? Será que a gente está semeando, pelo menos na vida dos nossos filhos, pelo menos na vida da nossa família, pelo menos na vida da nossa parentela? Você está semeando? Eu estou semeando, será? Será que eu estou plantando? Será que eu estou fazendo com que haja firmeza, base? Nós vemos hoje que raiz é uma coisa bem difícil. Difícil. As pessoas, elas não criam mais raízes. Não há raízes profundas em muitos casamentos. Não há raízes profundas em muitos relacionamentos entre pais e filhos. Não há raízes profundas, muitas vezes, na igreja. Não é? Há um êxodo, eu não sei se êxodo seria a palavra certa, há um passeio, né? Oi? Né? As pessoas não amam tanto suas congregações, as pessoas já não amam tanto os irmãos, a igreja que congrega, não é? Eu estou dando um tempo, eu me lembro uma época que a gente era jovem, né? E às vezes a gente conversava com um jovem, então, eu estou dando um tempo na bleia, né? Não, agora eu estou dando um tempo no bola. O que é bola, né? Agora eu vou dar uma voadinha, sabe? Não há raízes. E quando há, elas não têm profundidade, como nós lemos aqui. É lançado em um terreno onde não tem como a raiz se fixar. E aí vem o sol e queima a planta, destrói. Porque a folha é sensível, é fraca. O que sustenta uma planta, uma árvore, são as raízes. Você precisa criar raízes em nome de Jesus. Nós precisamos criar raízes. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a terem raízes e raízes profundas. E esta profundidade que nós precisamos está na palavra de Deus em nome de Jesus.
Está plantando? Está lançando a semente? Tem preparado o terreno direitinho? Nós falamos de plantar no tempo certo. Ainda tem esse detalhe, não é? Porque o que nós vemos, meus irmãos, são famílias disfuncionais nestes dias. Eu não estou falando de família de fora, eu estou falando de família do nosso meio mesmo. Famílias da igreja. Muitas vezes nós não estamos atentos como deveríamos. Hoje, quando a gente quer calar ou fazer com que o filho fique quietinho, pastor Adércio, a gente dá o celular na mão dele, né? Eu não, mas eu falo a gente porque eu me incluo, né? Mas meus filhos são todos adultos já, né? No tempo que eles eram crianças não tinha celular ainda, né? Mas dá o celular, sabe? E aí a criança fica viajando, né? E fica lá. E você fala, onde está a criança? Ah, está ali, ó, está com o celular. Mas, ó, está longe, sabe? O que nós estamos fazendo? Como nós estamos investindo? Aí, lá na frente, a criança não vai querer saber das coisas de Deus, o adolescente não vai querer saber da igreja. Ele não vai estar alicerçado, embasado nas coisas de Deus. Aí eu vou tentar plantar, né? Aí eu vou na igreja, aí eu falo, olha, busca lá meu filho, né? Tenta colocar ele no grupo de jovens, tenta envolver ele. Quantas vezes nós ouvimos isso? Tenta envolver no grupo, sabe? Chama ele. Aí é lançar a semente fora de tempo, não é? O tempo de lançar a semente passou. Ah, vai surtir efeito? Vai. Só que vai dar mais trabalho, sabe? Nós estamos lançando já com atraso. Será que eu estou plantando no tempo certo? Não pode atrasar. Será que você está plantando no tempo certo, lançando a semente no momento correto? Atenta para esta palavra nesta noite. Porque se tudo estiver correto, eu vou repetir, a colheita vai ser maravilhosa, aleluia. Se tudo estiver correto, a colheita vai vir no tempo certo. Não vai haver sofrimento em excesso, sabe? Não vai haver desespero. Atenta para os ensinamentos da palavra de Deus. Atenta para aquilo que o Senhor quer ensinar. Aquilo que Deus quer fazer através da tua família, através da tua herança bendita, através dos teus filhos. O Senhor quer dar continuidade. Nós vemos que em determinado momento Deus olha para a terra e ele não vê um justo sequer, não é? Ele não consegue enxergar. A situação estava tão crítica. O homem se corrompeu de tal forma que desagradou os olhos de Deus. Porém, Deus olha e vê quem? Deus vê Noé, não é? Ele olha e vê um homem que em meio a toda aquela corrupção temia o Senhor. E olha, eu estava hoje meditando sobre esta palavra, preparando esta palavra, e eu comecei a pensar na vida de Noé. Que coisa interessante, pastora. Mulher de pastor é pastora, né? Esposa de pastor é pastora. Que coisa interessante, Noé. Não é? Por quê? Porque Noé está lá preparando a arca, todos estão zombando, todos estão desprezando, mas os filhos de Noé estavam com ele. Não é? Todos entraram na arca, todos tomaram para si a responsabilidade, o compromisso de estarem junto com o seu pai. Aí eu entendo porque Deus olha para Noé, né? E vê alguém que podia dar continuidade à humanidade. Noé ensinou os seus filhos. Noé conseguiu envolver os seus filhos. Noé certamente
ensinou os filhos a temerem os princípios e valores da palavra de Deus. Porque todos eles entraram na arca com Noé. Todos eles participaram. Sabe, irmãos, está na hora de nós envolvermos os nossos filhos naquilo que é a vontade de Deus. Está na hora de nós embasarmos os nossos filhos naquilo que vem dos céus. Está na hora dos nossos filhos temerem ao Senhor. Está na hora dos nossos filhos terem um momento de oração, terem os olhos voltados para os céus. Nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos estar atentos a isso. E aí a colheita vai ser poderosa. Aí a construção vai ser bem edificada, vai estar embasada, bem alicerçada. E não há inferno que destrua uma construção que estiver alicerçada na palavra e no poder do Senhor, em nome de Jesus. Quer ter tua família abençoada? Quer que a sua família seja eterna? Não é? Quer que os seus filhos cresçam e prosperem? Faça com que eles estejam alicerçados. Não há como ter firmeza se não tiver raízes. Não tem como. Não tem como uma árvore crescer, né? Ser frondosa, se ela não estiver bem arraigada no chão, bem alicerçada. A raiz ninguém vê. Ela fica, a não ser a raiz daquelas árvores, como é que chama? Aquela que tem uma folha grande que sai destruindo tudo a calçada, né? Aquela raiz grandes, né? Poderosa, destrói tudo. Fortes. É esta raiz que você precisa desejar para a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Qual tem sido o teu posicionamento com relação a alicerçar a tua casa, a tua família, a tua igreja, os teus discípulos? Nós somos discípulos e fazemos discípulos. É isso? Não é? Olha lá. Ser e fazer discípulos. Não tem como fazer sem ser. Não é? E se eu sou, eu faço. Sabe, irmãos? O que nós temos feito do terreno que o Senhor tem colocado para nós cuidarmos? O que nós temos feito da semente que está nas nossas mãos? O que nós temos feito? Eu anotei aqui alguns exemplos de homens que semearam em suas famílias, que semearam em seus filhos, que desejaram que as suas famílias fossem eternizadas, digamos assim, como servos de Deus. Que suas famílias dessem continuidade à pregação, ao testemunho, à adoração, ao louvor. Eu anotei aqui o exemplo de Josué. Josué foi um exemplo de líder, um exemplo de liderança, liderança familiar. Porque aqui no capítulo 24, no verso 15, ele tem um discurso maravilhoso. Ele mostra que ele está decidido a servir ao Senhor e a fazer com que a sua família também servisse, a fazer com que seus filhos continuassem servindo ao Senhor. E ele coloca diante do povo este anseio, este desejo. Ele fala assim: olha, escolhei hoje a quem sirvais. Olha só, escolhe. Porém, ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso. Ele não diz eu servirei ao Senhor, não. Ele coloca a sua família como sendo responsabilidade dele. Ele coloca seus filhos como se ele estivesse determinando, olha, vocês vão servir ao Senhor comigo. Sabe, irmãos,
Às vezes o que nós vemos são pessoas abrindo mão dos filhos. Eles que decidem, né? Se eles quiserem. Meu filho tem 10, 12 anos, né? Já estamos abrindo mão, sabe? É difícil, né? Já tem poder de decidir. Não. Josué declara aqui: vocês escolham hoje quem vocês vão servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode colocar essa determinação para a tua casa? Você pode colocar isso como fez Josué? Eu separei ainda Jó. Jó é um exemplo de pai sacerdote do lar. É um exemplo, sabe? É alguém que a gente pode dizer realmente ele era líder da sua casa. Porque ele era um intercessor. A Bíblia diz que ele orava pelos seus filhos. Ele orava. Ele clamava por eles. Ele se preocupava com o bem-estar espiritual de seus filhos. Às vezes nós nos preocupamos muito com o bem-estar financeiro, material, físico, não é? A gente se preocupa, olha, eu quero que meu filho seja, não é, que ele faça uma faculdade, que ele seja um doutor, que ele seja isso, que ele seja aquilo. E nós não nos preocupamos com o bem-estar espiritual, ou pelo menos não nos preocupamos como deveríamos. Sabe? Eu me lembro quando eu era adolescente, eu cheguei na igreja com 17 anos. E o que eu queria era estar no altar. Como eu queria? Eu queria tocar a qualquer custo. Eu queria estar ali. Eu amava estar ali. Eu fazia planos de pregar, sabe? Eu fazia planos de estar falando, microfone. Aliás, quando eu era criança, eu já cantava na igreja. Minha mãe, saudosa, né? Dizia que... eu lembro também, né? Que eu subia num banquinho, porque eu era muito baixinho. Aliás, né? Eu ainda sou, né? Mas eu devia ser muito baixinho. E eu precisava subir num banquinho para poder aparecer, para cantar. Né? Então, o meu desejo era estar no altar. O meu desejo era tocar. Eu pegava, eu queria, sabe? E hoje, meus irmãos? E hoje? Será que nós temos levado os nossos filhos ao altar, a desejar estar no altar, buscando a presença do Senhor? Aqui a Bíblia fala que Jó se preocupava com o bem-estar espiritual de seus filhos. Um pai que orava e clamava por seus filhos. O texto bíblico aqui, Jó 1,5, diz que Jó chamava os seus filhos, os santificava, olha só. E ele oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Jó tinha esta preocupação em lançar os alicerces. E por fim, meus irmãos, eu tenho mais um exemplo aqui de um grande líder familiar. Este, nós podemos dizer, que representa o próprio Deus. Este pode ser aí usado como uma inspiração de pai, de sacerdote, de líder, que é o pai do filho pródigo. Exemplo de pai amoroso. Exemplo de um pai caridoso, perdoador. Apesar de, em determinado momento, seu filho o desprezar, o deixar, o abandonar, pegando toda a parte da herança antes mesmo do falecimento do pai. Não sei se houve alguma falha no processo do plantio, não é? A gente não tem acesso a essa informação. Mas aquele pai, o pai do filho pródigo, apesar do seu filho tê-lo abandonado, gastado todo o dinheiro de forma totalmente errada, dissoluta, o pai esteve de braços abertos para recebê-lo de volta, para aceitá-lo, para perdoá-lo quando aquele filho volta arrependido. Meus irmãos,
Eu quero encerrar a minha participação nesta campanha. Mas eu quero, antes de encerrar, te dizer: hoje nós temos um ditado que diz que pai é quem cria, não é? Pai é quem cria. Na verdade, o pai, ele gera. Juntamente com a mãe, claro. O pai gera. O pai cuida. O pai ensina. O pai lança sementes no coração de um filho. O pai está atento a cada passo de seu filho. O pai está preocupado não somente com aquilo que o seu filho vai ser neste mundo secular. O pai está preocupado com aquilo que este filho vai ser no mundo espiritual, com os lugares que ele vai alcançar, com a maneira que ele vai se relacionar com Deus. Deus nos criou. Deus, o Pai poderoso, nos gerou. Em determinado momento houve uma contaminação no terreno. Mas o Deus Criador poderoso providenciou a cura, providenciou a libertação, providenciou a salvação. O Deus que é Pai poderoso nos amou de tal forma que fez com que a semente da palavra entrasse de uma maneira eficaz no nosso coração. Através de Jesus Cristo, o amor de Deus se manifestou na nossa vida. E hoje esta semente frutifica todos os dias em nome de Jesus. O que nós precisamos é seguir os exemplos preciosos da palavra de Deus. É seguir aquilo que o Senhor tem nos ensinado. É nos manter atentos aos ataques do inimigo contra a semente, contra a terra, contra os nossos filhos, contra os filhos dos nossos filhos, contra os nossos filhos carnais, contra os nossos filhos espirituais. O que nós precisamos é estar atentos. O que nós precisamos é ser semeadores sábios, semeadores guiados pelo Senhor, que nos ensina o tempo, que nos mostra como, que nos direciona, que nos dá sabedoria, paciência para esperar. Nós precisamos estar debaixo da orientação do grande lavrador, daquele que ensina todas as coisas. Eu quero encerrar esta palavra. Eu quero crer que o Senhor tem falado aos nossos corações de paz nestes dias. Que o Senhor tem nos despertado para esta grande semeadura que terá consequência em uma grande colheita. Eu quero crer que o Senhor tem trazido aos nossos corações, à nossa mente, um despertamento precioso para que nós possamos estar trabalhando nesta grande plantação. Eu encerro neste momento, lendo aqui Provérbios, no capítulo 22, o verso 6, que fala assim: ensina, você conhece, a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina, mostra o caminho, lança a semente, porque o fruto vai ser precioso e poderoso em nome de Jesus. Feche os teus olhos um instante. Vamos falar com Deus. Vamos entregar este tempo ao Senhor. Vamos falar: Senhor, nos dá sabedoria. Nos ensina as estratégias. Nos dá paciência. Nos faz perseverantes.
Ore a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos na tua casa nesta noite, Senhor. E há uma alegria muito grande no nosso coração. Quando nós tomamos conhecimento que tu nos escolheu, Pai. Que um dia esta semente foi lançada no nosso coração. Que um dia, Senhor, o nosso coração foi preparado. O nosso coração foi feito terra fértil. E esta semente caiu nesta terra. Ela germinou, ela cresceu, ela frutificou, meu Deus. Desta mesma forma, nós queremos, ó Pai, ser também semeadores. Queremos ter o cuidado, meu Deus, de preparar a terra. Queremos ter o cuidado de escolher, ó Pai, de pegar esta semente nas mãos e lançar na terra. Na verdade, a semente é boa e ela está à nossa disposição. Meu Deus, eu oro nesta noite por cada sacerdote do lar, por cada coluna, cada sustento. Meu Deus, ergue, Pai, este sacerdote. Entra, Senhor, com uma provisão poderosa, direciona, abençoa, revela, Senhor. Dá estratégias para o teu povo, Senhor, para os teus servos. Meu Deus, que haja uma continuidade, meu Deus. Que o inimigo não tenha poder de bloquear, de fazer, Senhor, com que esta geração difícil, de fazer, Senhor, com que a tecnologia destes dias roube, Senhor, a verdade poderosa e preciosa da tua palavra. Meu Deus, nos dá sabedoria, nos dá direção, nos coloca, Senhor, nas mãos, ó Pai, as estratégias certas para que os nossos filhos, para que os filhos dos nossos filhos continuem, Senhor, sendo semeadores da tua palavra, meu Pai. Senhor, que nós possamos, ó Pai, estar enraizados na palavra, enraizados na igreja, Senhor, que anda, a igreja viva, que nós possamos estar firmados em Ti, meu Deus. Visita cada lar, visita cada irmão, ó Pai, cada servo Teu. Que a boa semente, Senhor, não esteja guardada, se estragando, mas que ela seja lançada na terra, para que os frutos possam ser colhidos. Eu te agradeço por este tempo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe grandemente, que esta palavra esteja bem viva no teu coração. Filhos, pais enraizados, filhos alicerçados, em nome de Jesus, que os alicerces sejam lançados aí e que realmente a construção seja forte, edificada na palavra do Senhor. Amém, pastor? Glória a Deus, Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus.